Mas tu tem uma garrafa de água aí, não tem? Eu tenho, mas eu vou colocar essa garrafa feia. Não, então dá tua água pra mim, pra não acabar. E aí galera, tudo bem? Tem chapado aí? A gente tá chegando a mais um talk show, né? Nosso penúltimo talk show. E hoje a gente tem a honra de receber aqui o pastor David e a pastora Jéssica. Glória a Deus, a honra é nossa de estar com vocês. Amém. E a gente vai falar hoje sobre o tema servindo com excelência. Depois tu corta essas partes que eu fiquei falando antes, beleza? E a primeira pergunta que a gente quer fazer aos pastores é: qual o momento que Deus falou com vocês, né? Qual o momento que vocês entenderam que tinha um chamado pastoral? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Foi aqui, né, algo curioso que nós, ao se converter, identificamos que Deus tinha algo a mais sobre as nossas vidas a respeito desse servir, né, no ministério pastoral. Eu me lembro que o pastor Márcio, uma vez eu estava bem ali perto do banheiro das mulheres e pensando no meu irmão e no outro amigo que estava atrás, para que eles também sentissem o que eu estava sentindo, né? Aquela motivação, aquela pegada boa de servir a Deus. E com meu filho no colo, eu chorando muito. O Eric, que estava do lado, viu eu chorando muito, pegou meu filho e Deus tomou o pastor Márcio e foi até lá e falou daquilo que Deus tinha para minha vida, que ele estaria entrando com restauração sobre o meu casamento, sobre a minha identidade, e que o que ele tinha para fazer na minha vida era algo que nada do que eu vivi antes eu poderia imaginar, né? E que era uma obra muito grande. Então, desde então, eu guardei no meu coração e falei: Senhor, eis-me aqui, eu estou aí. Então foi esse momento. Amém. Glória a Deus. Para mim, foi um momento até um pouco difícil que a gente estava passando. E eu lembro que também veio o pastor Márcio e a pastora Sara orar por nós dois e falou que existia um chamado pastoral sobre as nossas vidas. E eu lembro que eles falaram para ele, né, que existia um chamado pastoral para a vida dele, mas também existia algo especial, um chamado pastoral sobre a minha vida. E eu tomei posse, tô aqui. Eu só queria ressaltar algo também rápido. E dentre todo esse ambiente, né, e o pastoreio que tivemos, pastora Ariston e pastora Vanice, Sim. e ver o que Deus também direcionou para eles, né? Existiu um tempo que eu trabalhava muito fora para poder trazer para dentro de casa o sustento, viajando, ficava 15 dias, um mês fora. Deus falou para o pastor Ariston: olha, vai chegar um tempo que você não vai poder mais estar viajando, porque Deus, ele tem algo para a tua vida aí também. Então é bom que você se prepare para que quando chegar esse tempo, o teu coração ele não esteja preso em algum trabalho ou algo que seja maior do que a vontade de Deus na tua vida. Então foi uma série de coisas, né, e eu fui guardando e estamos aí, com a glória de Deus. Glória a Deus. A segunda pergunta a gente é a seguinte, né? Muito jovem para atender o chamado de Deus. A gente sabe que vocês assumiram, né, o Parque das Bandeiras aos olhos de algumas pessoas jovens, né? Vocês ainda são jovens. e a gente queria saber como que vocês reagiram a isso, né? Se vocês acharam que estavam muito cedo ainda para assumir algo, né, essa responsabilidade, né, porque às vezes a gente é jovem e realmente acaba recebendo algo como essa que o pastor Márcio fez, né, essa profecia de que, olha, você vai ser pastor, né, você vai ser um missionário, sei lá, algo do tipo assim. E às vezes a primeira coisa que já vem na nossa cabeça: eu não tenho capacidade para isso, ou eu sou muito novo, né, e a gente queria saber um pouco disso aí, de como que foi essa experiência. Posso começar? Pode começar. Eu gosto muito de contar essa história, né? Que eu até hoje, se você me perguntar, você se sente preparada para ser pastora do Parque das Bandeiras? Eu não me sinto, sabe? Em todo tempo eu falo que se não for Deus me ensinando e me ajudando,
eu não sei fazer, mas também eu falo que eu não sei ser mãe, eu não sei ser uma boa esposa, se não for o próprio Deus, sabe, me ajudando. Mas sobre a questão ser jovem, foi algo que a gente enfrentou, sim, até mesmo de pessoas olhar para nós, ou pessoas antes da gente chegar na igreja, sair sem nem ao menos nos dar a oportunidade de conhecê-las pela nossa idade, tipo assim, pela nossa aparência. E é interessante que recentemente eu ouvi algo que falaram assim, hoje ainda meio que algumas pessoas têm a impressão que vocês são os líderes de adolescentes. Nossa. Sabe? E foi uma coisa que para mim, eu me sinto tão privilegiada de um dia ter feito parte de tudo que eu fiz, sabe? Os adolescentes, tudo que a gente viveu aqui era um pastoreio, sabe? Não era uma coisa que a gente fazia para chamar a atenção do pastor, a gente buscava isso, a gente só queria ajudar, a gente só queria amar, a gente só queria servir aqueles adolescentes, sabe? Ser pastor mesmo, cuidar, levar para nossa casa. Então, é algo que eu não sinto, apesar da idade, eu não sinto hoje um peso. Eu sinto que, Deus me escolheu tão jovem, então eu tenho muita coisa ainda para viver com Ele. Então, é isso. Sim, dentro desse full time que ela deu aqui, né, da pergunta, algo que eu vejo que as coisas de Deus, ela nunca acontece no momento que você não esteja pronto. Não que nós estávamos prontos para receber esse desafio, não, mas existia um processo antes, sabe? Até chegar o momento, não, agora vocês estão prontos para um novo desafio, né? E quando nós falamos de desafio, nós não sabíamos o que encontraríamos lá, né? Surpresas teria no meio do caminho. E eu vejo que Deus, ele faz isso, né? Não, agora se o meu filho está pronto para receber tal coisa, eu vou lançar para ele, dependendo de como ele for aceitar o desafio, aí o pós eu vou mostrando, né, na medida que a fé dele aumentando o nível. Na medida que a fé dele vai crescendo. E como ela falou, nós entendemos que o tempo que nós passamos aqui foi de suma importância, e o privilégio que Deus nos deu, a oportunidade de crescer, de caminhar com pessoas que também tinham a mesma, sabe, o mesmo chamado, ser mentoreado por eles, estar ali debaixo de uma liderança também, eu vejo que foi um preparo de Deus. Sim. Quando nós assumimos o Parque das Bandeiras, a igreja, esse sentimento é o que vem. Meu Deus, eu não estou pronto, eu não sei de nada, será que o senhor não errou? Sabe, é um acúmulo de situações. Mas quando você, deixa a poeira baixar dentro de você aqui com a ansiedade de não errar, de fazer o melhor para Deus, Deus, ele começa a mostrar, eu não quero que você já seja capacitado, eu quero que você esteja à disposição, que eu vou te capacitar. Na medida que os desafios venham a estar aparecendo, eu vou te capacitar. Então nós estamos, desde então, vai fazer 4 anos nesse desafio, aprendendo ao que é ser pastor ali, porque cada pessoa é uma história, cada situação é diferente, ninguém sabe o suficiente, o tempo não te dá isso, não, já sei de tudo, não, cada situação é uma situação, mas a respeito da ideia de estar muito novo, eu vejo que é um privilégio que Deus nos concedeu mesmo, de tão novo ir, ser lançado para uma obra tão grande. Então, eu só falei, estou aqui, Senhor. Vamos lá. É uma frase que a gente saiu daqui falando e chegamos na igreja falando nós estamos aqui para servir a Deus, servindo a vocês. E é isso que a gente leva dentro desses 4 anos. Nós fomos para lá, assim como um dia nós estivemos aqui, sabe? Servir a Deus, servindo as pessoas, que eu acho que é para isso que a gente é chamado, né? Bom, terceira pergunta. O serviço na igreja necessita de doação de tempo? Como conciliar a vida pessoal e a vida ministerial? Eu penso que isso é um grande desafio, né, para os pastores ter esse equilíbrio na sua vida, né? Conta um pouquinho pra gente aí como é que quer ter isso, conciliar a vida ministerial e a vida pessoal aí.
Eu até cocei o rosto aqui, porque realmente é algo muito desafiador esse ponto aí, porque nós ansiamos desesperadamente, pelo menos eu penso que mais o lado homem, né, em ver as coisas acontecerem, e igreja ela está sempre em reforma, vamos falar desse ponto principal, né, nunca acabou. Então existe algumas coisas que dentro da igreja carece sim o teu tempo, né, para que você consiga avançar, trazer uma satisfação para o corpo da igreja, mas também não esquecer da parte essencial. E nós aprendemos isso aqui, por isso que eu digo que aqui foi uma escola que acima da obra está família. Então funciona assim: primeiro Deus, segundo família, terceiro obra. E muitas vezes cai, sabe, nesse problema de se intensificar muito na obra, colocando à frente da família, como se fazendo a obra você estivesse fazendo a vontade de Deus. Só que Deus, ele trabalha, pelo menos assim, com princípios, ele não negocia princípio. Primeiro Deus, acima de todas as coisas, segundo família, porque se tua família não estiver bem, não adianta tu querer fazer a obra só para satisfazer um povo. Então nós aprendemos isso. Então como conciliar? Existe um dia da família lá em casa, né? Um dia onde nós voltamos para a família, para poder ver filme, para poder passear. E por algum tempo nós ficávamos pensativos quando, tá chegando as férias, será que nós vamos sair aqui e deixar... Opa, peraí. A igreja, ela não depende do pastor, ela depende de Deus. Então nós vamos sair sim, Deus vai levantar outras pessoas para estar fazendo o que tem que ser feito também. Então nós, como aprendemos aqui, decidimos colocar em prática lá. Então ficou um pouco mais fácil de conciliar esse lado de obra, casa, ficou um pouco mais fácil. Quer falar? Fica à vontade. Já tá me olhando, né? Não, essa é uma parte que eu amo, gente. Eu pego e sempre falo para ele, quando você, como pastor, né? E eu falo isso para a igreja também. Você fecha a porta da igreja. Muitas vezes, tipo assim, você fecha a porta, só tá você e sua família. E até quando abre também, muitas vezes, né? Tipo assim, os últimos a sair, os primeiros a chegar. Então, eu sempre declarei isso. Eu amo fazer a obra de Deus. Acima de tudo, eu amo o meu Deus. Mas a minha família, eu não correria riscos de perder por me empenhar tanto, me doar tanto na obra. Então, a gente tenta equilibrar ao máximo e graças a Deus, né, nego? A gente venceu. Nesse tempo todo, nós nunca deixamos de tirar férias. No começo do ano, no meio do ano, nós tiramos férias. Nós temos o tempo nosso em casa, sabe? É uma prioridade pra gente mesmo, essencial, sabe? né? É essencial. Então, ele aprendeu, porque aqui, né, obrigada mesmo. Ele aprendeu. Que foi um laboratório. Sim. Aqui foi literalmente um laboratório, porque queriam pegar minhas malas e jogar, vai morar na igreja, então. Tem que aprender. A quarta pergunta é: o que é preciso para servir a Deus? Boa pergunta. O que é preciso para servir a Deus? Eu penso que você ter tido um encontro com esse Deus. Porque quando você tem um encontro com Ele, algumas coisas elas são desconstruídas na tua cabeça. O egoísmo de conquistar primeiro as tuas coisas para depois vir servir a esse Deus. A prioridade de talvez você enriquecer, não ser pecador para vir servir a esse Deus. Porque eu tinha essa mentalidade de que, não, para eu servir a Deus, primeiro eu tenho que me libertar de todos os meus pecados. E a Bíblia ela vai falar ao contrário: vinde a mim, só vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu os aliviarei. Então eu vejo que primeiro você vai ter um encontro com Deus, e aí você consegue servir a Ele de uma forma tranquila, porque o encontro é algo extraordinário, onde faz com que você se apaixone. Quem está apaixonado, meu irmão, não tem como não querer agradar outra pessoa, não tem como querer dar o seu melhor, não tem como você não querer
servir, sabe? Então eu vejo que para mim é ter um encontro com Deus, né? Que te abre um caminho aí de possibilidades para viver algo intenso. É o que é preciso para servir a Deus, né? Eu acho que é ter compaixão pelas pessoas. Nós vivemos um tempo que a gente fala muito sobre empatia. E é muito linda essa palavra. O contexto dela é muito lindo. Mas a compaixão te motiva a fazer coisas para Deus que às vezes você nem gostaria de fazer, sabe? No sentido pelas pessoas, ou deixar de lado algumas coisas, pedir perdão para pessoas que te machucaram. Então são coisas que a compaixão te motiva a olhar para o próximo e falar, ele precisa de Jesus tanto quanto eu, sabe? Então acho que é uma das coisas que para mim, eu não consigo hoje servir a Deus não tendo compaixão. Que engloba também dentro daquilo que nós aprendemos, a perseverança, a renúncia, né? Isso são coisas fundamentais para nós servirmos a Deus. Ontem no roteiro foi falado de Noemi, né? No livro de Ruth, na célula. E no domingo foi curioso que eu preguei também sobre isso. E nós olhando para a vida de Ruth, ver o quanto Deus, sabe, acrescentou no coração dela ali uma motivação. Ruth, ela vivia um contexto totalmente diferente por ser moabita, mas quando ela se casou, penso que os costumes, alguns estudos falam que Noemi, ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher que entendia a palavra de Deus. Então Ruth, ao se deparar com aquela nova cultura, ela não quis voltar para a cultura antiga dela. Então ela voltou porque ela sabia que o Deus que Noemi servia, mesmo que não estava favorável ao lado dela, fez com que ela de alguma forma fosse transformada. Então ela se dedicou, ela se empenhou, sabe, ela pagou o preço, e é o que nós precisamos também para servir a Deus, pagar o preço sem olhar para uma recompensa, sem olhar para aquilo que talvez as pessoas vão falar de você, só fazer, só servir. Então é basicamente isso. Isso aí. Quinta pergunta: quais os obstáculos que vocês tiveram ao assumir a igreja? PNL Parque das Bandeiras, né? E já emendando outra pergunta, duas em uma só. Vocês já pensaram em desistir, cara? Em algum momento você, mano, nossa, tô de saco cheio. Vou chutar o balde. Chutar o balde, eu quero desistir. Se já pensamos em desistir, eu acho que a pergunta é essa, mas o que poderia ser dito é que quantas vezes nós não pensamos em desistir, né? Porque muitas vezes nós pensamos. E eu sempre friso isso para a igreja também, para deixar isso muito claro, que o teu chamado, ele te impulsiona a prosseguir, sabe? Ele te impulsiona. Existia um tempo, gente, que... vamos pegar esse exemplo. Jesus estava ali e a Bíblia fala que era necessário passar por Samaria, e veio aquela mulher que sacava do poço, né? E Jesus pediu um pouco de água para ela. Ela falou: como pode tu, sendo judeu, pedir para mim água, né? Esse poço aqui foi o pai Jacó tomou desse poço e coisa e tal. Então antigamente as pessoas eram supridas ali do poço que pegava para poder fazer algumas outras coisas. Chegou um tempo que eu olhava para o meu poço e não tinha mais água. Não adiantava cavar, não adiantava se espenear, não adiantava fazer nada. Eu falei, quando o filho chora e a mãe não vem. Realmente Vocês não têm ideia. Eu falei: Deus, acabou, não tem mais água nesse poço, não vejo mais o que está acontecendo. Passou um vento assim na igreja, não tinha a possibilidade de manter um compromisso mensalmente com o proprietário. E aí, mais uma vez, Deus levantou o pastor Márcio, foi pregar numa campanha lá. Veio de Vitória. Sim, importante. Veio de Vitória e nós convidamos ele para ministrar a palavra lá. Foi algo extraordinário, assim. Ele pregou, foi uma bênção, uma mover de Deus. No final ele falou: olha, pastor e pastora, vocês se preparem. Eu vejo uma avalanche vindo em favor da igreja.
Deus ele está renovando os odres de vocês, porque vinho novo vai descer. Então não se desesperem, se mantenham na posição que Deus vai honrar vocês. Dentro de um mês à frente, Deus usou a vida de um irmão lá, encontrou um outro imóvel, que é onde nós estamos hoje, com um valor muito acessível. E literalmente eu falava para a igreja, nós estamos a caminho da terra prometida agora, acabou o jugo que nós estávamos passando aqui. Então, para não desistir, sabe, eu vejo que o teu chamado ele te impulsiona, mas é de suma importância, você tem que ter sensibilidade. Nós cristãos, nós não lidamos com a emoção, porque o coração ele é enganoso. Então o nosso coração, por se frustrar, ansiar algumas coisas como retorno, ver a igreja com a mesma expectativa que você está, de repente o teu coração se entristece. Mas a tua razão, que é o teu aqui, faz com que você olhe para as promessas de Deus, olhe para aquilo que Deus ele tem, sabe, lá na frente para você. Então você só vai, o teu chamado te impulsiona. Falou primeiro dos desafios, né? Sim. Quais foram os desafios? O primeiro para mim era que eu saí daqui me sentindo muito amada pela minha igreja. Verdade. Né? Que era Peniel de Humaitá. E o meu pensamento era muito esse. Deus, será que as pessoas lá, eu vou conseguir amar as pessoas igual eu amo essas pessoas que eu tô deixando aqui, sabe? Ainda que seja bairros diferentes, mas para nós foi um dia muito emocionante a nossa despedida e aconteceu tudo muito rápido. Então, tipo assim, eu falava, será que eu não vou chegar lá e ficar morrendo de saudade da minha igreja, sabe? Será que as pessoas lá vão nos amar? E a gente já tinha algumas perspectivas que não eram favoráveis para nós. E tipo, a idade já era a aparência, o nosso jeito, a gente sempre foi muito simples, muito brincalhão. Então, um dos desafios que eu encontrei nesse caminho também saber quem me chamou para estar lá. E quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, eu falava, esse é o meu lugar, sabe? Essa minha terra prometida. Tipo assim, era algo quando eu cheguei que nem eu mesma esperava. Então, eu senti um pouco de falta de vocês, mas assim, não era aquela coisa que eu imaginava que eu ia ficar chorando, tipo, não, automaticamente, sabe? Deus, ele foi suprindo, foi enchendo meu coração de amor. E uma palavra que eu guardo muito do meu pastor, que ele falou para nós, diante desse desafio, falou para nós, eu quero que vocês vão e amem aquelas pessoas. Então, eu prometi para mim mesmo, Deus, eu quero te honrar através do amor naquele lugar, sabe? Então, um dos desafios era esse, Sim. O medo de não me sentir amada pelas pessoas. E o outro desafio que eu encontrei também, por sermos jovens, eu não sei se o David também passou por isso, é você não perder a sua identidade, sabe? Por muitas vezes eu falei para Deus, Deus, eu não consigo ser como essa pastora ou como aquela pastora, eu não consigo ser assim. Até o dia que eu tive que entender, sabe? Eu te escolhi exatamente pela forma como você é. E hoje eu falo para as pessoas da minha igreja, gente, eu amo vocês, mas eu sou desse jeito, eu não posso mudar por ser assim, né? Deus me escolheu desse jeito, Deus não me escolheu aquela pastora que grita, que fala, vamos, igreja, sabe? Não, eu amo vocês, eu tô aqui, tipo assim, vamos juntos. Então, você não perder sua identidade no meio do caminho, porque Deus, ele me escolheu por conta da forma como eu sou, senão ele tinha escolhido uma outra pessoa. Sim. Enquanto eu servir ele, né,
Eu sei que tem muitos outros desafios que a gente encontrou, mas assim, um desses era um conflito, sabe? De você pensar, mas as pessoas esperam isso de mim, sabe? Como pastor, eu preciso ter essa postura. Tipo, por isso que hoje alguém olhar para nós e falar, eu vejo vocês como líderes de adolescentes, eu falo, amém! Tipo, Jesus, ele era super amado pelas criancinhas, ninguém dava nada pelas criancinhas, né? Então, não perder a nossa identidade nunca. Também ele é meio... contra respingo. Mas por quê? E agora a sexta pergunta, a gente quer saber sobre a busca, né? A busca a Deus, né? Alguma experiência que vocês tiveram, né? Tanto no monte, né? Eu acredito que você subiu o monte, né, David? Eu lembro mais ou menos dessa época. E aí a gente queria saber disso, algo, né, que Deus ministrou no coração de vocês, assim, que pode passar pra gente, talvez com experiência, algum conselho, algo do tipo. Glória a Deus, essa pergunta eu acho que uma das que eu mais me identifico. Realmente eu procurei, né, me intensificar nessas buscas particulares com Deus, sempre com a cobertura espiritual do meu pastor, porque eu entendo isso até hoje, que o mínimo é alguém estar ciente e orando por mim também, para que de alguma forma Deus ele venha entrar com resposta em cima das minhas expectativas. Então eu subia muito para o monte só. Por isso que eu participava com o meu pastor, com a concepção da minha esposa também, para saber até onde eu estava, se desse algum contratempo. Mas algo que foi assim, um divisor de águas, eu posso falar para vocês assim na minha vida, foi quando eu, numa madrugada, fui para o monte com alguns amigos meus. E esse não era um dia propício, nós estávamos numa campanha de 71 dias subindo ao monte todos os dias. Então era algo assim bem intenso mesmo, e a ideia era subir e orar, né, apresentar diante de Deus alguns propósitos. E muito menino naquela época, nós brincávamos assim, Deus, me enche ou ele me mata, né? A gente brincava com isso, né? Mas nesse dia, literalmente, nós descemos dali cheios, sabe, do poder de Deus. Eu tinha uma causa específica e nesse dia nós estávamos muito cansados, estava um dia chuvoso. E a nossa fala foi o seguinte: antes de subir, nós parávamos ali na esquina do campo que tem atrás do antigo posto, e fazia a oração: Deus, olha, que no momento que nós estivermos lá em cima, que o Senhor fale conosco. Hoje é um dia que nós estamos cansados, nós vamos pisar o pé lá para honrar com um compromisso que nós marcamos com o Senhor, e vamos descer. Mas foi totalmente ao contrário, e nós chegamos lá. A glória de Deus, ela desceu de uma tal forma naquele lugar, sabe? Nós inicialmente se ajoelhamos ali após chegar, oramos inicialmente, cada um foi para o seu lugar fazer sua oração específica. Nós sentimos uma opressão tão grande. Deus, ele abriu a minha visão, eu vi um monte de demônios passando para lá e para cá. Era uma batalha espiritual terrível, gente, para vocês terem ideia. Só que chegou um momento que o outro irmão também sentiu essa batalha espiritual, começou a guerrear no mundo espiritual, e estava todo mundo no mesmo propósito guerreando ali. Acabou, cessou. Deus mandou um bálsamo, gente. Aí naquele lugar foi embora, sabe, aquela opressão, e Deus rasgou os céus. E Deus trouxe uma resposta específica para uma moça que estava sob um julgamento de uma facção criminosa. Ela estava ansiando nessa oração, e Deus revelou qual seria o sexo do filho que ela estava esperando. Deus revelou que ela não iria morrer. Deus revelou tantas coisas ali, sabe, entrou com libertação. Então foi algo que me marcou também, específico no monte. Mas eu não posso deixar de citar também as orações de segunda-feira, gente. Meu Deus, aquelas orações das 22 horas, todas as segundas-feiras que o Chapado fazia. Teve um dia que eu acho que umas meia dúzia foi tudo arrebatado no sentido aqui, gente. Teve um que foi arrebatado no sentido, não queria mais voltar. O outro desesperado falando: meu Deus, ele morreu, ele morreu. Aí eu falei: não, calma, gente, a gente precisa ter discernimento de espírito. Ele teve
pá, de Deus, assim, mas não teve aquela pegada de profecia, colocar a mão na cabeça, não, foi cada um no seu particular, em uma oração, o outro sendo batizado em línguas, aí o outro começou a interpretar ali, foi algo assim extraordinário. Legal. E quando aquele rapaz voltou, ele estava mal, ele estava cambaleando, você não embriagado. Em outro universo. Sim, outro nível, não dá para entender. Aí ele tentava respirar, e aí ele falou, gente, eu não sei até que nível vocês foi perto da glória de Deus, mas eu fui no nível que eu não estou me contendo, mas não para trazer glória para si, mas porque realmente você identificar. Então foi algo marcante. Então eu falo para vocês e deixo que esse foi um tempo de semear, que eu semeei na minha vida, e eu vejo colher frutos até hoje. Então, se vocês tiverem a oportunidade de estar em propósito de oração, de não deixar cair, sabe, essas orações de 22 horas, ou um outro propósito que Deus colocar no coração de vocês, procure se intensificar, porque Deus, ele se agrada, ele entra com resposta, ele renova a nossa fé. Então é algo assim que eu continuo a fazer, eu continuo a ir para o monte, já estou discipulando meu filho, levo meu filho para o monte desde pequeno também, para ele saber o caminho, leva minha esposa também, chega no primeiro monte, vamos até o outro ali, eu tô cansado, vamos lá que Deus vai. E aí a gente vai, porque eu sei que tem coisa de Deus lá. Amém. Glória a Deus. Tem uma experiência que eu amo com Deus, que eu tive bem na minha juventude mesmo, que eu digo assim que eu me converti, já tinha me batizado, tinha um tempo de caminhada, que eu estava deitada, né? E eu estava sentindo muita opressão também, era nesse sentido. E hoje eu tenho tanta certeza para falar para vocês jovens que Deus, ele é tudo que a gente precisa, sabe? O Espírito Santo, ele age de formas inexplicáveis para mostrar que Deus, ele está conosco. E naquele dia eu senti uma opressão muito forte, eu sentia como se eu estivesse sendo colocada dentro de uma caixinha de fósforo mesmo. E eu estava com muito medo, porque eu era nova convertida, eu tinha pouco tempo, eu não conhecia muito, mas eu lembrava que eu vinha também nessas orações de segunda-feira, e eu lembrava do Salmo 91. E veio uma vontade muito forte no meu coração de ler esses salmos em voz alta. E aí eu li esses salmos em voz alta e eu senti que aquele mal foi embora. E nessa, eu deitei na minha cama com o meu filho, o David estava trabalhando em Paulínia na época, e eu ainda estava com muito medo. E aí eu falei para Deus assim, Deus, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu quero uma prova disso. E eu falei, se o Senhor está aqui, eu quero sentir o teu carinho. E foi uma das experiências mais lindas que eu tive, que a minha cabeça assim arrepiava, eu sentia o carinho da mão de Deus, sabe? A minha cabeça arrepiava do começo ao final. Aí eu parei assim e eu falei, Deus, eu não tô doida. Eu tenho que contar isso na oração dos jovens. Faz de novo para eu poder falar para eles que o Senhor fez carinho em mim. E Deus, ele fez de novo. E ali, eu me senti muito cuidada, muito protegida. Foi da mesma forma que ele tinha feito da primeira vez. E foi algo que, para algumas pessoas, parecia muita loucura naquela época, porque era muito mais falado de Deus que está lá no céu, que olha por todos nós, do que, esse relacionamento tão íntimo de Deus fazer carinho, se toca, Deus vai fazer carinho, tanta coisa que Deus tem para fazer. E é exatamente isso, gente. Eu deixo para vocês como jovens, criem a dependência mesmo, sabe? De vocês, no Senhor que Ele vai ser tudo. Tudo, tudo, tudo. Você não tem um pai, Ele é um pai. Você não tem um irmão, Ele é um irmão. Você não tem um amigo, Ele é o teu amigo, sabe? Você não tem, talvez, um companheiro, um parceiro. Ele é tudo que a gente precisa,
sabe? Então eu guardo muito isso. Eu tenho várias outras experiências que foram maravilhosas, mas essa é muito tipo, ai, meu bebê, sabe? É muito, ai, pai, eu te amo tanto. É mais ou menos isso. Então é uma das que mais me marcou. Legal. Agora a gente vai estar passando pelo momento do bate e volta. Bate e volta. Primeira palavra, renúncia. É tudo. Meu Deus. Teu Deus, renúncia. Não, meu Deus, que eu tô pensando. Essencial. Amém. A segunda é dengo. Ai, meu Deus. Sou eu. Na verdade, gente, ele me chamava de dengo, que de dengo ele não tem nada. Mas... Tá querendo me derrubar? Não, meu. Tô brincando. Mas, com tudo isso, eu passei a chamar ele de meu dengo, meu dengo, meu dengo. E Pegou. ele é meu dengo, né? Bom, meu dengo. Adolis. Ai, amor. Intensidade. Verdade. Davi. Ai, gente, o Davi é uma figura. Ai, gente, o Davi é uma Ai, benção. meu Deus. Um desafio. Ó, eu vou falar, aí quando a gente escolheu ele, o nome dele, a gente lembrou de tudo que vocês falavam, de quando ele colocou a língua no congelador. Desafio, gente. Que é um isso, cara. desafio. Não, eu pensei em falar isso, congelador. Desafio, mas ia surpresa, ficar meio... novidade. Desafio. Davi é demais, Davi é mó cena. Poderia falar mó cena. Dança. Nunca mais. Dancei no mundo, pô. Axé. Nunca mais, tu entendeu? Boa. Nunca mais, pô. Simples Vem e comigo. objetivo. Não precisa editar não, mano. Meu segundo amor, gente. Meu segundo amor. Segundo amor. E por último, Peniel Maitá. Aonde está minha raiz? Privilégio. Viver tudo que a gente viveu aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente quer saber agora se vocês têm alguma consideração final a fazer, né? A gente já terminou aqui o talk show e aí a gente quer saber se vocês têm mais alguma coisa para falar, algo que vocês queiram deixar pra gente. Bacana, tenho sim. Nessa minha trajetória de filho de Deus, eu aprendi algo, que você procurar viver de acordo com o teu ambiente ao qual você está, quer seja trabalho, quer seja a vizinhança, dentro de casa, com a família, ou até mesmo dentro da igreja, não vai fazer a diferença. Mas se você procurar viver de acordo com a vontade de Deus, você pode mudar, não só você mesmo, mas mudar uma geração futura. Então eu tenho pensado muito nisso e em viver intensamente a vontade de Deus para a minha vida. E muitas vezes nós se deparamos com uma situação que tenta te envolver de tal forma para fazer com que você perca esse objetivo. Pelo menos eu tenho colocado isso como alvo, viver intensamente a vontade de Deus. E nós olhamos para a nossa sociedade, com tudo que aconteceu, é inevitável não tocar nesse problema iminente que se levantou aí como uma pandemia, como um decreto, tentando de alguma forma nos paralisar, que conseguiu, infelizmente, eu falo isso com tristeza, roubar, sabe, esse alvo de muitas pessoas, que é viver a vontade de Deus. Então, eu deixo sim essa consideração em cima de procurar viver a vontade de Deus acima de todas as coisas, independente do ambiente, independente de pessoas, independente até mesmo do relacionamento esposo ou esposa, para que você consiga suprir a necessidade de ser um bom esposo, um bom pai, um bom líder religioso, sabe? Um bom amigo, um bom patrão, enfim. Então é procurar viver a vontade de Deus, que é tudo que nós precisamos. Pelo menos eu penso dessa forma, eu deixo para vocês isso. Vivam isso, que vocês viverão felizes, para a glória de Deus. Eu quero deixar uma consideração para vocês. É sobre algo que eu tenho vivido com Deus nos últimos dias. Nós, como jovens,
nós tendemos a nos esquecer muito de tudo aquilo que Deus ele tem feito por nós ao longo da caminhada, sabe? Eu vejo hoje o jovem ele muito preocupado com a carreira, com a profissão. Isso não é errado, mas isso não pode ser o centro de toda a tua vida. Existe um propósito para o jovem, existe um chamado para o jovem. A Bíblia fala, né, que o jovem é a força da igreja. Então, hoje nós olhamos e nós perguntamos, cadê a força? Sabe? Às vezes, como jovem, nós olhamos para a nossa igreja e falamos, nossa, tem tanta coisa que precisa mudar aqui. E algo que a gente sempre procurou colocar em prática é, mude você. E através de você, mude o mundo de outras pessoas, sabe? Por onde você passar, sabe? Faça a diferença. Tá na escola, seja diferença. Tá na faculdade, seja diferença, sabe? Não deixe que a ambição, conquistar coisas não é ruim. Eu, meu esposo, a nossa família, a gente tem objetivos, tem sonhos, tem planos materiais mesmo. Mas eu sempre falo para Deus, eu não quero que o meu coração esteja todo inclinado a isso. E isso sabe? também não está acima da... E que isso, né, não esteja acima do que tudo aquilo que o Senhor tem para mim como chamado. Sim. Então eu vejo que os jovens de hoje em dia, contrário de talvez os de antes do nosso ciclo religioso, que não estava nem aí com estudo, só pensavam em casar e aquela coisa toda, casar jovem, para não estar no pecado e coisa viver e tal, né? Viver aquela coisa que só depois de casado você sabe como teve o seu lado muito negativo também. Sim. Porque hoje eu vejo jovens que correm só atrás disso, sabe? Vêm para a igreja, mas o meu compromisso maior é com a minha vida pessoal, é com a minha vida profissional. E não tem uma coisa separada da outra. Você pode estar na faculdade e estar falando de Jesus, estar pregando Jesus, ser a diferença ali. Então, eu vejo hoje que nós, como jovens, temos que nos lembrar de tudo que Deus ele já fez por nós. E uma das coisas que eu tenho procurado de todo o meu coração é viver com Deus, é ser grata, ouvir um pastor que eu gosto muito, Luciano Subirá, ele falando assim, que chegou um determinado momento da vida dele, que ele falou, Deus, eu não te sinto como eu te sentia antes, eu não vivo as experiências que eu vivia antes, talvez nós como jovens, né? Ou vocês como jovens que estão ouvindo, eu não tenho mais aquela sede, aquela fome, ou o Senhor não está me ouvindo. E ele disse que Deus ali, de forma bem simples, falou para ele, eu continuo fazendo as mesmas coisas, você que se acostumou com elas. E nós como jovens, nós muitas vezes nos acostumamos com todos os privilégios que Deus ele nos deu por ser cristãos verdadeiros e nos conformamos que talvez o que tem lá fora é muito melhor do que aquilo que Deus ele tem em abundância para nos dar. Então, deixo isso. Deus ele continua fazendo a mesma coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria agora agradecer a vocês, né, mais uma vez, a honra, né, de estar aqui com a gente, de doar esse momento, né. Tenho certeza que Deus vai falar bastante com o pessoal, assim como falou com a gente aqui. Verdade. Né. Vocês são um exemplo, né, para mim, acredito que para o Carlinhos e para todos os jovens aqui. Né, eu cheguei aqui na época que vocês já estavam quase não, fiquei um ano ainda, quando vocês ainda estavam aqui, eram líderes de jovens, né, então eu sei do que vocês estavam falando. E realmente foi uma intensidade muito louca, no bom sentido, claro, né? E hoje vejo vocês assim, já realmente o poder de Deus, né? E nós estamos suscetíveis a isso, né? Quando a gente se dispõe a Deus, eu tenho certeza que Ele nos usa da maneira que Ele quer,
né? Então, muito obrigado, né, por estar aqui, em nome do Chapado. E chegamos ao fim de mais um Talk Show. Que você seja abençoado por tudo aquilo que nós falamos aqui. E fica com a gente aí, compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, comenta aí, curte. E é isso, tamo junto, Deus te abençoe. Glória a Deus.